Olá, pessoal. Sempre quando a gente ouve falar na crise de 29, se fala daquela visão de que o Estado foi o responsável, né, pela crise, né? Então, hoje, principalmente, essa visão é muito forte. Então, na ideia de se colocar ali o Estado como responsável, né? Então, o argumento que se utiliza é que o Federal Reserve, que seria o equivalente ao nosso Banco Central, né? Lá, o Federal Reserve sendo o Fed, teria, então, sido responsável pela crise porque ele foi baixando a taxa de juros até chegar ao ponto de 3,5% em 1927. Né? Então, para uma média que era de 6% no início da década de 20, baixou-se ali então para 3,5% em 27. Então, o que se gerou foi que as pessoas começaram a pegar dinheiro emprestado, com a taxa de juros mais baixa, né? Elas pegam mais dinheiro emprestado e vão para a bolsa especular. Então, nessa visão aí sempre se coloca a responsabilidade, né, pela quebra e também pela depressão posterior no Estado por meio aí da atuação, né, do Federal Reserve, né, por causa dessa baixa da taxa de juros. Acontece, pessoal, que tem um autor já nos anos 50 que já divergia dessa visão, inclusive, né, porque essa visão já era escrita na época, né, dos anos 50, já era uma coisa difundida. Só esse autor aqui, ó, John Kenneth Galbraith, tá? Neste livro aqui, The Great Crash, que trata sobre a crise de 1929, né? Basicamente, pessoal, ele vai dizer aqui que, na verdade, o que acontece na crise de 29, a crise, ela se dá, o crash da bolsa, né, a quebra da bolsa se dá, porque toda essa especulação que vai ser gerada, na verdade, foi feita no momento em que o capitalismo industrial estava começando a entrar em baixa. Então, o que ocorre? Toda a especulação que se gerou através da confiança criada, né, pelos grandes especuladores, né, então o que acontece é que havia grandes homens aí, né, do mercado financeiro mesmo, né, um deles é o Raskob, né, que ele cita aqui no livro, incentiva as pessoas a irem, né, comprar ações. Então, grande parte da imprensa da época colocava ali notícias positivas o tempo inteiro sobre o mercado financeiro. Então, uma confiança excessiva, né, no papel do mercado financeiro naquele momento foi colocado. E aí o que vai ocorrer, pessoal, é que isso acontece justamente numa época em que o capitalismo industrial, que era o que estava na base ali de todo o crescimento dos Estados Unidos nos anos anteriores, ele estava em queda desde 1926. Então, quando vem a baixa na Bolsa de Valores em outubro de 1929, né, na Quinta-feira Negra, né, que foi assim conhecida, né, pega exatamente aí o capitalismo industrial aí nesse contrafluxo. O que vai acontecer? O que o Galbraith alega aqui é que se isso tivesse acontecido numa época em que o capitalismo industrial estivesse em alta, né, ou seja, ele não estivesse em declínio, poderia acontecer que a crise não durasse tanto tempo. Mas como aconteceu esse problema, né, de que pega exatamente a economia na sua parte da produção industrial em queda, então a parte aí do crack, né, acaba aumentando também, né? Então você não tem aí algo para segurar esse movimento todo de quebra, né? Então, pessoal, o que ocorre aí, ele cita o fim de semana, né, que foi bastante movimentado naquela época, até se gerou, pessoal, na sexta-feira e no fim de semana seguinte, né, a Quinta-feira Negra, a confiança de que aquilo seria passageiro, porque já havia acontecido outras quedas antes, inclusive em 1929 mesmo, né, mas que foram superadas rapidamente. Então, vamos começar a dizer ali que isso passaria rápido, né, mas aí chega a terça-feira, pessoal, e aí acaba com todas as esperanças mesmo, né, então você tem uma queda ali da Bolsa de mais de 40 pontos, né, que era algo histórico. E aí, nos anos seguintes, a queda vai continuar, né? Então, empresas ali que chegaram a valer quase perto de zero nessa época, né? Inclusive os trusts de investimento, né? Que eram assim, empresas enormes, né? Que estavam também com papéis na bolsa aí. Então, o que o John Kenneth Galbraith vai colocar, pessoal, é que vários problemas contribuíram para que a crise permanecesse, né, para que houvesse a depressão. Então, o que acontece, pessoal, né, ele vai citar o presidente da época, né, que era Herbert Hoover, né, que no máximo tomou uma medida ali, né, para tentar conter a crise, que era a questão de baixar o imposto de renda, porque ele alega que esse imposto de renda diminuído acabou afetando mais as classes mais ricas do que as classes médias e pobres, né? Então, para elas não fez tanta diferença. E outra coisa que o Robert fez, né, segundo aqui o Galbraith, foi combinar com os empresários que eles não baixariam os salários, né? Mas isso não durou muito tempo, porque aí, quando você já pega o ano de 32, né, então, assim, o desemprego ele já estava enorme, né? Então, ao longo dos anos 30, você acabou tendo um desemprego lá chegando a quase 30% nos Estados Unidos, né? Então, em outros lugares, né, como Alemanha, Inglaterra, uma média de 15%, 16%. Então, assim, foi uma crise que reverberou. Só um dos motivos para que a crise tenha durado tanto tempo, segundo Galbraith, era a concentração de renda que havia nos Estados Unidos nessa época.
Então ele vai colocar que 5% da população recebia 1/3 de toda a riqueza gerada nos Estados Unidos nessa época. Então esse é um dos fatores. Outra coisa que ele vai falar também, pessoal, que era da estrutura corporativa que era prejudicial, porque ele vai dizer o seguinte: ficou-se ali numa divisão, na época da crise, entre se pagar os dividendos dos agentes financeiros, né, ou investir na própria planta de produção, né? Então muitas vezes ali se pensou, por exemplo, na demissão, né, dos trabalhadores para que se pudesse continuar pagando então os dividendos para os acionistas, né? Então esse também é um dos fatores que ele coloca. E o que acontece é que as pessoas sem salário, né, elas não vão poder consumir, né? E aí por isso que essa produção toda pode entrar numa espiral para baixo. Se os trabalhadores não podem consumir, então significa que as empresas não vão ter para quem vender. E aí isso só aprofunda a crise. Uma outra questão, pessoal, era a questão da estrutura bancária que era falha, né? Depois os americanos iriam corrigir alguns aspectos. Mas um deles, né, que eu vou mencionar aqui é o seguinte: é a questão de que se você tivesse dinheiro depositado nos bancos americanos nessa época, não havia um seguro de que você receberia aquele dinheiro caso eles entrassem em quebra. É diferente, né, da época do próprio Galbraith, né, dos anos 50, onde já há um seguro bancário, né? Então, o governo federal dos Estados Unidos garante que, em caso de quebra, você vai receber seu dinheiro que está depositado no banco. Então, como na crise de 29 não havia nenhum seguro desse tipo, as pessoas ficaram com medo, né? Quando viram as notícias, né, de que tudo ia mal, elas começaram a correr para os bancos para poder sacar, porque elas tinham medo que os bancos não devolvessem o dinheiro delas que estava depositado, né? Então esse foi um grande medo, pânico que foi gerado, né? O pânico ele teve muito peso aí na crise de 29. Então um tópico que ele também vai colocar, pessoal, é a questão da pobreza da inteligência econômica da época, dessa forma que ele vai mencionar. Porque ele vai dizer que ali, em nome de uma ideia de que não se deixasse a inflação crescer, apesar de não ter risco inflacionário naquela época, devido à depressão, o que acontecia? Não se colocava o Estado para intervir na sociedade. Então, não se colocava o Estado, por exemplo, para fornecer crédito barato para as pessoas, né? Taxas de juros mais acessíveis, né? Porque as taxas de juros elas foram aumentadas no ano de 1929, né? Mas elas não foram reduzidas, né? Então, o que ele coloca ali é que esse apego, né? A forma de se pensar da época, né? Que o Estado não pode interferir na economia. Então se colocou aí a depressão sendo agravada cada vez mais, né? Enquanto o Estado não interferia, não havia nenhum contra-choque aí para equilibrar a situação. Outro ponto interessante, pessoal, também é quando ele menciona, né, que se tenta também nessa época aí culpar os estrangeiros, né? No caso, principalmente os ingleses, né? Porque em 1927, quando se tem a diminuição da taxa de juros para 3,5%, né? Portanto, lá antes da crise, que é o que muito se utiliza hoje para falar que é o principal fator para que tenha acontecido a especulação, né? O que ele vai colocar é que se culpa às vezes a Inglaterra por isso, né? Porque o Winston Churchill, né, que era o chefe do Exchequer, né, que é ali como se fosse o departamento responsável pela economia da Inglaterra na época, né? Ele tinha sido responsável por pedir, né, para que o Banco Central dos Estados Unidos baixasse a taxa de juros. Por quê? Porque ele precisava, né, de liquidez, eles precisavam de dólares, né, porque lá na Inglaterra eles tinham voltado a utilizar o padrão ouro-libra, né, e aí precisava de muitos dólares para isso, né, porque a libra era muito mais valorizada do que o dólar, né, então você precisava de muitos dólares presentes no mercado. Então esse foi um pedido que a Inglaterra fez, né, que o Churchill acabou fazendo, e que na época, né, já nos anos 40, 50, já tinha essa ideia, né, de se culpabilizar a Inglaterra por isso, né, mas é uma coisa que o Galbraith também vai criticar, porque ele vai colocar que esse tipo de fala acaba tirando a responsabilidade dos próprios americanos pela geração da sua crise. Só esses aqui são alguns tópicos apenas aí para falar da crise de 29 a partir da leitura do Galbraith, tá? Essa é a visão dele. Então a gente fica por aqui, pessoal. Até a próxima.